dos elementos fundamentais para um bom design, para um bom projeto, é a questão da coerência interna, que eu chamaria de harmonia. Bom, primeiro tem que distinguir, né, uma tipografia para texto e uma tipografia para gracinha, né? Então, vamos lá. A tipografia para texto tem que seguir uma série de convenções, né, que não são convenções só convenções culturais, mas tem um problema de ergonomia, um problema de leiturabilidade, um problema de óptico, na verdade, né? Um problema que eu desenho para o olho humano. O olho humano tem certas características. Só para mostrar que há uma harmonia aqui, há uma coerência interna no projeto do cara. O que eu quero fazer? Eu quero anunciar o livro, dar destaque a ele, o leitor gravar isso. Como é que eu vou fazer? Com as cores, com a tipografia, com a localização dos elementos. Então ele vai organizando tudo de uma maneira que fique coerente, que tenha uma harmonia. Então isso seria um bom design. É preciso pensar no usuário antes de tudo, né? E as coisas que vão aí junto, como a ergonomia, como o objeto é produzido, então a tecnologia, enfim, as questões ecológicas, as questões mais psíquicas mesmo, né? Outro dia eu estava dando uma aula sobre, quer dizer, a partir de uma proposta de um aluno, discutindo a questão da cor nos objetos, né? Os ônibus lá no Rio eram todos coloridos, agora são todos cinza, assim, meio cinza clarinho, coisa assim meio apagada. Antes era uma festa de cores, cada empresa tinha suas cores, né? Então virou de um carnaval para um cemitério, assim. Então, até que ponto, como é que isso influencia as pessoas, não influencia, né? Estava discutindo, é uma questão muito sensível e complexa, né? Uma questão psicológica, né? É uma coisa, tem que aí manejar questões, né? Conhecimento de psicologia, ou trabalhar junto com quem domina essa área, né? Mas, enfim, então, nesse nível também da psicologia e, sei lá, que outros níveis ali que a gente pode, né, que somam, né, essa... Então, eu acho que o design existe com essas dimensões todas. Você fazer um alfabeto, não, isso nem falo de um alfabeto de cachorrinhos dálmata, ou de recortes do céu, não tem a ver com tipografia, tem a ver com letra, tem a ver com alfabeto, não necessariamente com tipografia, né? Porque tipografia é uma coisa, né? Eu tiro de um lugar e grafo no outro lugar, eu imprimo isso eu imprimo aqui, vai ser sempre isso, vai ser sempre essa forma. É importante o objeto divertir, né? Mas não é só para divertir, tem que ter essas outras coisas também. Bom senso. Senso crítico, conhecimento de materiais, conhecimento de ergonomia, conhecimento de fatores de projeto para fazer com que aquele produto seja bem produzido, não exija a manutenção, seja fácil de ser mantido quando é necessário e vai por aí afora. Para imprimir aquele tipo, o Bodoni teve que falar com o Fabriano, né, esse fabricante de papel que existe até hoje, para dizer, eu preciso de um papel mais liso. E teve que conversar com o fabricante, eu preciso de uma tinta mais fluida, senão eu não consigo imprimir o que eu imagino. Um bom projeto ele tem que ter preocupação com o público ao qual se destina, ele tem que ter toda uma preocupação de equação econômica, ele tem que ter toda uma preocupação em fazer com que haja uma relação sustentável e uma série de itens que a gente está habituado a ver em projeto, na forma como se conduz um projeto e tudo mais. E tem a resposta, que é a resposta um pouco mais utópica, assim, que eu acho que o projeto que é interessante, ele tem que ter a capacidade de traficar o sentimento do designer de querer oferecer em cada projeto que ele faça, sempre ele tem que ter lá no fundo, mesmo que aquilo fique, mesmo que ele não diga, mas que aquilo esteja em algum ponto, a ideia de que com isso aqui eu vou conseguir deixar esse ambiente mais bonito, eu vou conseguir deixar esse lugar mais interessante, isso aqui vai ficar um lugar melhor para eu percorrer, essa embalagem vai tornar o supermercado um lugar menos vulgar. O que me vem agora é essa questão do repertório, que está diretamente ligada à identificação e você conseguir reconstruir esses códigos de acordo com o público-alvo no seu projeto. A ERJ repetiu uma fórmula que já era uma fórmula meio que usada em UME, usada na Bauhaus e tal, onde a espinha dorsal do curso é o projeto.
né? Então, o projeto é que, na verdade, conduz o conhecimento e o crescimento do conhecimento do aluno que vira um profissional futuro. O projeto se utiliza, claro, de saberes e conhecimentos e mecanismos dados por outras disciplinas, né? Mas ele é que, digamos, é onde a coisa se cristaliza, onde há amálgama disso tudo e se gera uma nova solução para algum problema ou alguma solicitação. Eu acho que cada um tem uma coisa assim, cada um faz as suas próprias referências, né? Escolhe as suas próprias referências, que é uma coisa que é dada pelo contexto que você está, que aí se você não escolhe, você é escolhido por elas, né? E pela sua autonomia, que você fala assim, não, eu gosto disso, né? Então todo mundo faz isso, né? Todo mundo escolhe quais são as referências projetuais, quer dizer, porque o design, a arquitetura, enfim, eles têm essa coisa que o conhecimento está nas coisas, está nos artefatos, né? E se eu desenhar um automóvel, eu tenho que valorizar questões ergonômicas, questões de performance, enfim. Mas ao mesmo tempo eu tenho que alguma coisa de valor simbólico, de valor cultural, eu tenho que ter. Eu gosto muito da história do banco público, né? do banco para as pessoas sentarem por aí. Eu observo muito quando eu vou numa cidade, eu fico procurando. Essa cidade tem bancos. Uma cidade que tem bancos é uma cidade que pensa assim, que ela é tão interessante que eu posso me sentar em qualquer lugar. Uma cidade que não tem banco, eu penso assim, ela é tão desagradável que eu não tenho onde sentar porque eu não tenho que ficar sentado aqui. Uma cidade como Praga tem banco em tudo que é lugar e eles têm, eu não sei se vocês já viram, tem um banco que ele é todo em ferro fundido, que é uma cobra, que é fantástico e é de alta durabilidade. Aqueles bancos têm mais de 100 anos e tem em tudo que é lugar aquele banco e tem toda uma história daquele banco, que é aquela cobra, com o Vltava, que é o rio que corta a cidade. Então, assim, eles conseguem associar simbolismo, conseguem associar uma solução de alta durabilidade com uma coisa super forte visualmente, que tu, de repente, está olhando um filme, de repente, tu está vendo uma fotografia ou qualquer coisa assim, aparece um pedaço daquele banco e tu lembra da cidade. Isso também é ser muito romântico, achar que isso salva os lugares, mas me parece uma coisa extremamente interessante quando isso começa a ser importante, porque com isso, se tu tem elementos desse tipo, em pouco tempo tu vai ter uma criança que vai estar andando e ela vai estar desenhando para um trabalho de aula aquele banco ou aquele elemento ali e aquilo vai ser incorporado para a vida dela. Eu acho que o bom desenho hoje ele tem que atender todas essas áreas, né? Questão ambiental, questão de sustentabilidade, questão de valor simbólico, enfim, né? Não é só a questão da funcionalidade, né? Quando eu estudei era muito simples, né? Tem que ser bonito e funcional, né? Hoje é um pouco mais complexo, né? Pensar o produto e o desproduto, né? Coisa que nunca se pensou. E isso é a próxima etapa, eu acho, né? Essa coisa da sustentabilidade. Quando eu estudei, sustentabilidade não existia. Não existia. Então, se você não sabe disso hoje, você está mal. Então, cada vez vai se demandar mais conhecimento em design. Se você não quer ficar na superfície, no epidérmico, no plástico, não estou dizendo que o plástico e o epidérmico sejam banalidades, mas se você não quer ficar nesse nível, você quer ter outros comprometimentos, eu acho que daqui a pouco vai ter outro, Vai ter a questão do design com gestão, né? Já disse, cada vez você vai se tornando mais complicado ser designer. Quando eu me formei, a gente precisa saber muito menos coisas do que precisa saber agora. A percepção, o conhecimento que você tem, né, desse contexto, desse contexto tecnológico, consciência cultural, que vai permitir que você possa fazer escolhas e ter preferências. O que acontece é que hoje ninguém tem preferência porque é uma oferta infinita, né? E a dificuldade dessa geração é fazer escolhas, ou estabelecer preferências. Quando você escolhe as suas influências, você tá, vamos dizer, você está operando conhecimento, né? Então você tem esse background,
Aí tem vamos dizer, os constraints do problema mesmo que você vai resolver. Eu acho que a metodologia, ela não existe, na verdade. Ela vai existir na hora que você precisar dela. E você vai ver qual é a metodologia na hora que você precisar dela. O que eu tenho certeza é que você vai precisar dela. E vai existir, você vai usar. E se ela for, né, com essas características, ela vai ser útil, né? Por simples problema de racionalização de trabalho. Fazer um certo trabalho mais sistemático se usa menos tempo, é isso. Agora, eu não quero com isto transformar a metodologia em um livro de receitas. Não. Às vezes, os alunos confundem a metodologia com o livro de cozinha. Não é assim. Não? A metodologia seria a área de conhecimento no qual se analisa diferentes processos como desenvolver um produto ou resolver um problema. Não? Os médicos têm sua metodologia, os advogados têm sua metodologia, então os arquitetos têm sua metodologia, engenheiros, então os designers deveriam ter também. Agora, não é uma temática fechada e rígida, deve ser muito cauteloso com isso. A metodologia não é nenhum bicho de sete cabeças, a gente monta de acordo com a necessidade. E ela não deixa de ser uma metodologia por causa disso, né? Ao contrário. Uma das coisas que nós nos utilizamos muito, e eu defendo em projeto, é você gerar alternativas. O que é muito difícil no Brasil. No Brasil, o nosso aluno é muito inseguro. E ele chega para você, quando você propõe a ele resolver um problema, com uma solução. Eu insisto muito em que ele me apresente 5 soluções, ou 10. E aí vamos olhar cada uma delas e ver se uma delas presta, ou se 2 têm que ser juntadas, ou se 3 delas são muito boas de perseguir, ou nenhuma, entendeu? Vale a pena. Então, esse é um problema que eu vejo no ensino. Eu, particularmente, gosto muito de praticar isso, a geração de alternativas e fazer essa coisa do abrir e fechar, quer dizer, do gera uma quantidade e aí filtra novamente, aí gera novamente e filtra. E com isso você vai depurando as soluções, você vai chegando a soluções cada vez mais maduras. A metodologia é o controle que você precisa ter daquele processo de trabalho, né? E cada processo vai demandar o seu controle. Eu insisto muito que o nosso aluno, por exemplo, printe as coisas. E aí a gente põe na parede e vê 5, 10 ao mesmo tempo. E aí o raciocínio evolui muito mais rápido, as soluções evoluem muito mais rápido, né? Então, eu particularmente defendo muito esse processo, geração de alternativas e filtragem, geração novamente, porque o processo de projeto nunca é um processo linear, é um projeto de vai e volta. Não é como cientista, que você define o problema para depois achar a solução. Você vai com problema, solução, solução, problema, problema, solução, você vai redefinindo. Então eu acho que esse processo do vai e vem, esse processo do produz, avalia, critica, produz novamente em cima do que você fez, é um processo que amadurece mais rapidamente as soluções.